Bom, vamos continuar aqui fazendo alguns exercícios, né, para praticar, ficarmos mais inteligentes, né? Eu acho que a gente teria que falar agora sobre massas molares, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui o site, né? Massas molares. Então, vamos lá. Então, né, melhor pegar aqui o material antes de comentar com vocês. Descendo aqui, né? Tabela periódica, massas molares, né? Então, isso é uma parte super importante, né? Bom, lá na tabela periódica, você tem aqui a massa atômica do elemento químico. E a massa atômica do elemento químico, como sabemos, é a média ponderada das massas dos isótopos daquele elemento. Então, a massa atômica do elemento químico é dada em unidades de massa atômica e se refere à massa média de um átomo, ou dos átomos, melhor dizendo, daquele elemento químico. Se você expressar essa massa atômica em gramas, você vai ter a massa de 1 mol de átomos. 1 mol de átomos, em outras palavras, 6,02 vezes 10 a 23. Na verdade, 6,022, e ainda arredondando, né? 6,022 vezes 10 a 23. Então, tem lá, massa atômica do cloro, elemento cloro, é 35,45. Isso quer dizer que 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cloro pesam 35,45 gramas. Então, essa é a massa molar, dada em gramas por mol. Outra coisa muito importante, massa molar. Sem entender massa molar, a gente não avança em química. Bom, você tem um elemento químico ferro. Então, ferro, a massa atômica do elemento químico ferro, 55,85. 55,85. Isso quer dizer que a média das massas dos átomos desse elemento é 55,85 unidades de massa atômica. Se você expressar essa massa em gramas, você vai ter a massa de 1 mol de átomos de ferro. 1 mol de átomos de ferro pesa, então, 55,85 gramas. Então, a massa molar, 55,85 gramas por mol. Ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de ferro pesam isso aqui. Aí, pensando nos íons, né? Tipo, ferro 2, ferro 3, qual a diferença entre ferro 2 e ferro 3? E o ferro metálico, digamos assim, principal? É o número de elétrons. Então, ferro 2 simplesmente corresponde ao ferro que perdeu 2 elétrons. Ferro 3 simplesmente corresponde ao ferro que perdeu 3 elétrons. Como os elétrons têm uma massa negligenciável, então as massas molares dos íons são idênticas à massa molar aqui do elemento ferro. Da mesma forma, a massa molar do cloro, do elemento cloro, 35,45 gramas por mol. A massa molar do cloreto é a mesma. Então, vamos voltar aqui. O que nós temos aqui? Ó? Em um laboratório de nanotecnologia, você pode manipular átomos isolados. Os átomos, na verdade, só para você não pensar que existe uma pinça de pegar átomos ou coisa do tipo, por exemplo, você pode ter um microscópio de força atômica. Eu acho que o microscópio de força atômica faz esse serviço, mas tem que ser um microscópio de força atômica de alta resolução. Então você tem lá, em um laboratório de nanotecnologia, você pode manipular átomos isolados. Os átomos da esquerda são de silício, de massa molar 28, e os da direita de lítio, de massa molar 7. Quantos átomos de lítio teriam que ser adicionados ao prato da direita para que as massas fossem iguais? Então, à esquerda você tem
átomos de silício. Então, até vou mudar aqui, ó, o silício aqui, verdinho, né? Então, homenagem às bolinhas verdinhas, vou pôr aqui caneta verdinha, tá? Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 átomos vezes, vamos pegar aqui, 28. Então, isso aqui seria quantas unidades de massa atômica? Você pode fazer de cabeça. 7 vezes 28 resulta 196. Eu não fiz de cabeça, peguei a calculadora. 196. Quantos átomos de lítio você teria que colocar aqui à direita? Eu faria o seguinte, vamos pegar esse 196, que seria a soma dessas massas desses 7 átomos de silício, e vamos dividir pela massa do lítio. E, então, vamos dividir isso por 7. Será que é um múltiplo de 7? Isso aqui dá 28. Então, aqui, ó, respondendo isso aqui, vamos por aqui a resposta, né? São... que acento tio mais feio, né? Vou melhorar isso aqui. Então, são necessários 28 átomos. 28 átomos de lítio. Joia, né? Vamos ver se tem mais algum exercício legalzinho aqui pra gente fazer. Aqui à direita, parece que tem alguma coisa. Vamos lá, será que a gente tem capacidade de resolver isso? 1000 toneladas de areia, lembrando que uma tonelada é 10 ao cubo quilograma, contém cerca de 1 trilhão de grãos de areia. 10 a 12 grãos de areia. Quantas toneladas de areia são necessárias para formar 1 mol de grãos de areia? Eita, aqui vai ser uma quantidade muito grande, uma massa muito grande de grãos de areia. Vou resolver aqui por cima, tá? Aqui nessa parte de... Então, como hoje eu estou meio sem criatividade, né? Vamos montar isso aqui como se fosse uma regra de 3. Tipo assim, ó. 1000 toneladas. Regra de 3 eu não uso em cálculo estequiométrico, mas só vou usar aqui nessa continha. 1000 toneladas, você tem 1 trilhão de grãos de areia. Então, 10 a 12 grãos. Deixa eu pensar aqui, 10 a 12. Quantas toneladas de areia são necessárias para ter 1 mol? 1 mol de grãos de areia, 1 mol de grãos de areia, você tem 6,022 vezes 10 a 23 grãos. Então, aqui vou pôr massa. Então, ele quer saber a massa em toneladas que contém 1 mol de grãos de areia. Então, essa massa vai ser igual, multiplica cruzado, né? Eu não gosto de regra de 3, mas só hoje eu vou usar. Multiplicar isso por isso, depois vou dividir por isto, né? Você vai ter aqui 1000 toneladas vezes aqui, tipo um fator de conversão, 6,022 vezes 10 a 23 grãos sobre 10 a 12. 10 a 12 grãos. O grão tem acento? Tem, né? Então, ó, você tem assim, ó, 10 a 23 sobre 10 a 12. Então, é equivalente a você ter 10 a 23 vezes 10 a menos 12. Soma os expoentes, 10 a 11.
Mas aí tem um detalhe, esse 1000 é igual a 10 ao cubo. Então esse 10 ao cubo aqui, 10 ao cubo, multiplicando o 10 a 11, dá 10 a 14, né? Esses são os expoentes, né? Dito isso, você vai então fazendo meio que de cabeça a conta. Então isso vai resultar em 6,022 vezes 10 a 14 toneladas. Você precisaria de uma massa absurda de areia para completar, né? Vamos ver se é isso mesmo, ó. 1000 toneladas de areia, 1000 toneladas de areia contém cerca de 1 trilhão de grãos de areia. Quantas toneladas de areia são necessárias para formar um molde de grãos de areia? Então, em 1000 toneladas você tem 1 trilhão. Em quantas toneladas você vai ter um molde de grãos? Então, eu multipliquei isto por isso, dividi por isso. Vamos só checar aqui, potência de 10, aqui, essa parte aqui. Trabalhando essa parte aqui, né, ó. Tá certo? 23 menos 12 dá 11. Isso aqui é 10 ao cubo, 10 ao, isso aqui 10 a 14. Então, é uma quantidade, nossa, é muita. São muitos milhares, enfim. Eu diria que, vamos pensar que seria, vamos pensar, poderia pôr, deixa eu puxar para cá, vai ser negativo, 1, 2, então seria assim mais ou menos 0, enfim, é da ordem de trilhão de toneladas. Bom, acho que por essa aula tá bom, né? Então vamos tocar em frente, ou melhor, vamos para a próxima aula. Então até a próxima aula.